no capítulo 12, Daniel capítulo 12, lá no Antigo Testamento. Pouco antes do livro de Oséias, temos Daniel capítulo 12. E eu gostaria de que vocês prestassem atenção, porque para que você possa entender, né, logo na sequência que vamos estar ministrando sobre o estudo de hoje. Escatologia, estudo das últimas coisas. Esse capítulo 12 do livro de Daniel, capítulo escatológico, que fala do fim dos tempos, das últimas coisas. Amém? Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler assim que está escrito: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Você lembra que eu falei aqui que Daniel, ele era o defensor de Israel, né? Está aqui, ó, o livro de Daniel profetizando que Miguel era o defensor de Israel. Está aqui, está provando na Bíblia. Miguel, arcanjo, ele é o príncipe do exército de Deus, defensor do povo de Israel, tá? E ele fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro, tá? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e a apostasia, a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Amém? Pode sentar-se, queridos, por gentileza. Hoje, dando oportunidade, nós vamos estar falando de escatologia. E lembre-se que dentro da doutrina da escatologia são 8 doutrinas. E a primeira de hoje é a interpretação profética. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lê um texto desse, né, isso é uma visão escatológica do que vai acontecer no fim dos tempos, o capítulo 12, porque o livro de Daniel no Antigo Testamento é um livro escatológico, né, do Antigo Testamento, do que vai acontecer no futuro, né, no fim dos tempos. Então, você lê um texto como esse, né, quando estas coisas vão acontecer, né, e aquele que está ali vestido de linho, ele responde, tá? É um tempo, em 2 tempos, ou em tempos, no plural, e metade de um tempo. Aí você lê um texto como esse, como você vai interpretar um texto como esse? Se você não tiver o conhecimento de uma interpretação profética, como se interpreta uma linguagem profética? Você tem que ter conhecimento.
E esse conhecimento é adquirido como? Estudando a palavra. Porque muitos significados de linguagem simbólica, alegóricas, símbolos que se usam nessas linguagens proféticas, a própria Bíblia, em outros textos, ela explica. Eu sempre disse aqui para você que a Bíblia explica a própria Bíblia, amém? Então sempre guarde isso dentro de você. Quando você estuda as Escrituras, para você entender uma linguagem profética, essa questão de interpretação profética, a Bíblia explica a própria Bíblia. Agora é bom quando a gente ouve pregações de pessoas que já estudaram muito mais do que a gente e se aprofundaram e vão explicando esses textos, vai clareando, e a gente vai tomando entendimento, a gente aprende uns com os outros. Veja aqui nesse texto de Daniel aqui, ele fala que os que forem sábios ensinarão muitos e resplandecerão como fulgor, como as estrelas sempre eternamente. Então Deus levanta entre nós, no meio dos cristãos, pessoas sábias, pessoas que se aprofundam, que se dedicam, que estudam a palavra, para poder ensinar muitos nesses últimos tempos. Pessoas inteligentes, pessoas que têm um dom de médico, um dom do ensino, e são as pessoas que Deus levanta entre nós, para nos instruir, para que a gente fique ciente das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Mas eu me propus trazer para vocês aqui esse primeiro tópico aqui da escatologia, para você poder entender. Quando eu comecei a lembrar de muitas coisas que eu já tinha visto, comecei a estudar mais ainda para poder trazer para vocês, eu fiz uma comparação bem simples aqui. Sabe o que é a comparação? É como se fosse, Dino, uma chave que você pode ter tudo de mais valioso dentro da sua casa, e pode ser o lugar do seu repouso, seu descanso, lugar da sua delícia, mas você só vai entrar se tiver a chave da sua casa. E essa chave é a chave que abre a porta para você ter acesso, e desfrutar de tudo que tem ali dentro, não é verdade? Então eu olhei assim, meu Deus, é como uma chave. Eu tenho que ter esse entendimento. Por quê? Porque eu posso até ficar meio confuso quando se trata dessa questão de interpretação profética, tá? Quando a gente ouve um pastor, por exemplo, da Assembleia de Deus, que tem um ponto de vista sobre o mesmo tema, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, sobre o período do milênio, tá? Que são tópicos que nós vamos estudar, sobre a ressurreição, primeira ressurreição, segunda ressurreição. Quando você falar sobre a grande tribulação e o juízo final, a guerra Gog e Magog, quando se fala sobre esses temas, então você vai ver linhas de interpretação completamente diferentes, que você pode ficar confuso. E agora, como é que eu vou entender isso? Você vai entender quando você entende qual é o ponto de vista daquela doutrina, daquele pregador, daquela igreja que dá um enfoque com essa óculos. É como, está vendo esse óculos aqui, ó? É como se eu colocasse o óculos e através desse óculos, dessas lentes, eu estivesse enxergando o mundo que está diante de mim, para eu poder entender e interpretar. Eu preciso dessas lentes. E às vezes essas escolas de interpretação profética, com essas doutrinas, elas vão, de certa forma, dar um enfoque. E aí quando você ouve um pastor pregar na Assembleia, você ouve alguém do testemunho de Jeová falando, você ouve alguém da igreja adventista falando, aí você está seguindo essa linha, como se fosse a chave, essa linha de interpretação. Por isso que ele tem esse ponto de vista. Mas eu quero dizer para você, amados, e vou torná-lo a dizer, que você não tem problema nenhum. Inclusive minha intenção aqui não é dizer, bater o pé, que o meu ponto de vista é o correto, é o certo, o ponto de vista da Igreja Batista. Não, eu quero apresentar para vocês várias visões e várias escolas e deixar você tirar suas conclusões. Agora eu tenho meu ponto de vista, eu tenho minhas preferências da forma como eu vou interpretar esses textos que eu acabei de ler para você sobre escatologia. Então, por exemplo, existem várias escolas, tá? São 6 de interpretação profética. E essas escolas, elas que vão ser essa lente que vai fazer com que você possa entender o ponto de vista, porque a Adventista tem um ponto de vista, o Testemunho de Jeová tem um ponto de vista, a Igreja Batista tem um ponto de vista, os pentecostais têm outro ponto de vista. E quando você ouvir o pastor pregando sobre esses temas de escatologia, abordando um enfoque, seja no livro de Apocalipse, seja no livro de Daniel, aí você vai entender, ele vai seguir essa escola de interpretação. Mas lembre-se que nós temos que ler as Escrituras e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine
que nos instrua para nos guiar pela verdade, para que a gente não seja enganado por todo vento de doutrina. Eu digo para você que, como eu falei aqui na abertura, na quarta-feira passada, que nós vivemos a época da apostasia. Tá? Hoje eu vi uma notícia na África, um pastor sul-africano de uma igreja, não sei o que, de Boas Novas, mundial, tal, ele fundou uma igreja lá e levou o pessoal para um lugar e fizeram um jejum ali, sem comida nenhuma. E nessa história houve uma denúncia e foram lá em cima, já tinham morrido 72 pessoas. E foram, as autoridades daquele país ali descobriram que já tinha pessoas sendo enterradas em valas ali abertas, sendo enterradas, e essas pessoas foram fazer um jejum. Por quê? Porque o que é interessante disso, que eu sempre tenho falado para vocês, que quando a gente vem para a igreja, através da religião, a gente tem boa fé, a gente tem a intenção de conhecer a Deus, de ouvir a palavra, de se espiritualizar, de buscar o conhecimento da verdade, mas nós não podemos depositar nossa fé no sistema religioso, nós não podemos depositar nossa fé na figura do pastor, do líder, seja pastor, padre, seja espírita, seja de qualquer religião. A nossa fé tem que ser em Cristo Jesus, na sua obra salvífica, redentora, nas escrituras sagradas, na fé que está escrita nas escrituras, na Bíblia. É isso que eu lamento quando eu olho assim, que poderia estar muita gente aqui para conhecer a palavra, se espiritualizar. Pessoas com muita facilidade, em cima de superstições, em cima de fábulas, de histórias, ou até de milagres, de coisas sobrenaturais, e pastores que estão fazendo milagres aí, as pessoas estão correndo atrás dessas pessoas, e essas pessoas são presas fácil de pessoas enganadoras. Lembre-se que Jesus falou que nos últimos dias, está escrito nos evangelhos, nos ensinos apostólicos, que o espírito de engano faria até descer fogo do céu, e muita gente ficaria, quem vive atrás de milagre, corre atrás de manifestações sobrenaturais para poder crer que Deus é real. Teve um dia que eu estava falando com uma pessoa para ele voltar na igreja, aí começou a comentar: pastor, porque eu fui numa vigília e o graveto se acendia e não sei o que, e nós temos que fazer, nem na igreja vem, nem se interessa para vir na igreja, não tem como, não tem como, mas ele só quer vir na igreja se vir um graveto pegando fogo. Eu digo: meu Deus, ele quer basear a fé dele em quê? Em coisas. Até falei para ele: você não pode basear a sua fé em coisas sobrenaturais do outro mundo. Nós não andamos por vista, mas por fé. O justo viverá pela fé. Eu tenho que crer na palavra, em Deus. Por quê? Porque mesmo pessoas que operam sinais e milagres em nome de Jesus, e possa ser que nem tem, a gente já viu vários casos, acontece um fato como esse, uma tragédia, porque as pessoas vão crer no homem cegamente. É interessante que essas pessoas tenham facilidade para ser enganadas, porque só crê no que vê. Então, na minha opinião, quem só crê naquilo que vê, ele é um perfeito crédulo, e ele é muito fácil a ser iludido e enganado. Mas voltando aqui ao nosso estudo, eu temos 6 escolas de interpretação profética dos livros escatológicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para que você possa entender. Por exemplo, a primeira escola, a escola preterista, que é uma escola que ela acredita que todas as revelações proféticas do Antigo e do Novo Testamento já se cumpriram no primeiro século da era cristã. E quem é adepto dessa escola preterista, os testemunhos de Jeová? Então eles creem que essas profecias não é para o futuro, elas já aconteceram, era para o futuro na época que elas foram no Antigo Testamento, mas aquele futuro, para aquele primeiro século, e essas profecias já se cumpriram ali, tá? Então eles creem assim, dessa forma, e negam algumas verdades bíblicas que é muito bem embasada nas escrituras. Então tem que tomar muito cuidado. Essa escola preterista interpreta as profecias bíblicas como tendo sido cumpridas no passado, e eles argumentam que as maiorias das profecias que se referem à vinda do Messias, ao fim dos tempos e a destruição de Jerusalém já foram cumpridas no primeiro século. Porque aconteceu um fato de uma profecia que Cristo falou, quando ele foi expulso de Jerusalém. Jesus levantou um lamento sobre Jerusalém, e essa profecia se cumpriu no primeiro século, quando Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Quando ele mandou os profetas madrugando, um jejum e profetizando, denunciando o pecado em Jerusalém, matou esses profetas, excluiu esses profetas. E Jesus também foi expulso de Jerusalém, foi morto fora de Jerusalém. E tu não quiseste. Não mais vivereis até que digares: bendito aquele que vem em nome
do Senhor. Então, essa profecia se cumpriu. Aí ele vai falar: chegará o dia que tu serás cercado de todos os lados, né? Que chegará um dia do terror, né? De trincheiras, de sofrimento, de fome, né? Que as mães desejarão comer o fruto do seu próprio ventre, seus próprios filhos, né? Será terrível, será cercado Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã, no primeiro século. Essa profecia se cumpriu. Então, eles acreditam assim, tá? Que essas profecias se cumpriram, né? E a interpretação preterista destaca que muitas das visões apocalípticas descritas no livro se referem a eventos históricos que já ocorreram com a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Em interpretação preterista está se referindo ao passado, tá? Também destaca que a maioria das profecias do livro foi cumprida durante o período de perseguição aos cristãos no Império Romano. Então, como quem diz, isso é coisas do passado, isso não acontece mais nos nossos dias. Já aconteceu, já se cumpriu. Então eles têm essa visão, tá? Eu não acredito assim, tá? Aí vem a outra escola idealista, que é outra escola de interpretação escatológica, tá? Interpretação profética. Eles acreditam que a escola idealista, que tudo que está escrito ali, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os símbolos, as imagens, as figuras, são apenas símbolos, têm um significado simbólico ou espiritual, tá? Eles argumentam que as profecias não se referem a eventos históricos específicos ou eventos futuros, mas têm um significado espiritual ou alegórico. Ou seja, isso aí você tira apenas aí dos textos os princípios e valores e aplicam a sua vida para o seu crescimento espiritual, né, para você se instruir, se tornar uma pessoa melhor. Então eles interpretam dessa forma. Então é a escola idealista. Eu também não acredito assim, tá? E aí, por exemplo, de acordo com a interpretação idealista, a figura do anticristo não é uma pessoa física, mas sim um símbolo que representa as forças do mal, que se opõem a Deus e à sua vontade. Essa abordagem destaca que o anticristo pode ser visto como uma personificação do mal em geral, e que existe em cada época da história, e que se manifesta de diferentes formas. Nessa interpretação, os eventos descritos no livro de Apocalipse não devem ser vistos como previsões literais do futuro, mas sim como uma representação simbólica da luta entre o bem e o mal que ocorre em todas as épocas da história humana. Então é essa a visão que eles têm, que essas coisas são apenas simbólicas, figurativas, que o que importa é os princípios espirituais que estão ali para nós cristãos, ou até para os judeus também. Eu não penso assim, tá? Mas essa escola, em resumo, a interpretação idealista do livro de Apocalipse destaca que a figura do anticristo é uma alegoria que representa o mal e a oposição a Deus, e que o livro de Apocalipse como um todo é uma alegoria que simboliza a luta do bem e o mal na história da humanidade, né? É a visão deles e a opinião deles. Aí tem uma outra escola, a terceira escola, a escola progressista. Presta atenção, como é que o ser humano racionaliza as coisas espirituais e as coisas de Deus. Essa escola progressista, ela interpreta as profecias bíblicas como tendo um significado progressivo, ou seja, eles argumentam que Deus está trabalhando gradualmente para cumprir suas promessas, e que as promessas bíblicas se referem a esse processo de cumprimento gradual. Olha o entendimento dos caras, né, dessa escola. Exemplo, a interpretação progressista destaca que essa visão de um futuro melhor para a humanidade deve ser entendida em termos de progresso social, político, incluindo a justiça social, a igualdade, a liberdade, para até a Revolução Francesa. Parece até os políticos aqui do Brasil, do nosso Congresso Nacional, tá? Essa abordagem enfatiza que a realização da visão profética de Isaías requer ação humana e social, e não é simplesmente um evento futuro que acontecerá sem a participação ativa da humanidade. Ou seja, é quem diz assim: olha, essa visão profética de interpretação das profecias escatológicas, né, isso depende muito, né, do progresso social, político, né, do anseio que a humanidade tem de crescer, de melhorar, da justiça social, da igualdade, da fraternidade entre as pessoas. Eu vejo muito isso, né, na igreja, algumas igrejas aí mais secularizadas, né, como uma igreja até romana, né, que acredita e emprega muito esse discurso do Papa, justiça social, mais popular, o político da coisa em relação às nações, o ser humano como ser melhor. Quando você pega um coitadinho, né, numa periferia e educa, instrui, dá faculdade, dá estudo, dá alimento, dá roupa, dá uma vida, essa pessoa, né, alcançou esse ápice
do anseio da humanidade, de se tornar uma pessoa melhor, né, de um mundo melhor, de uma vida melhor. Ele leva muito para o lado político, social, né, como está aqui, questão da igualdade, da liberdade, né, eles enfatizam isso e dizem que isso só vai se cumprir dependendo da ação humana. Ou seja, o homem tem que cooperar com Deus. Se o homem não ajudar a sociedade como um todo, não ajudar, né, nessa visão progressista, então essas profecias não vão se cumprir. Então eles colocam muito assim o homem como um fator determinante no cumprimento dessa interpretação profética, desse anseio de um mundo melhor. A gente vê isso muito em discursos globalizados de pessoas religiosas que têm essa visão. Uma visão progressista, mais política e social, colocando o homem no centro, colocando o homem como um fator determinante para o cumprimento dessa profecia. Eu confesso que eu não acredito nisso. Sei sim que o Evangelho transforma, que o Evangelho torna a pessoa uma pessoa melhor. E eu digo, o Evangelho traz prosperidade na vida da pessoa, porque muda a mentalidade, a pessoa de encarar a vida, de ver a situação. O Evangelho muito bem colocado no coração das pessoas, instruindo as pessoas, projeta a pessoa, né, muda a mentalidade, a forma da pessoa enfrentar e ver as coisas da vida, e ela prospera economicamente, financeiramente, né, ela melhora como ser humano, tudo melhora. Eu já tive experiência, né, como pregador, como evangelista, pregando em lugares de muita miséria, pobreza, e vendo aquelas pessoas dar um salto de qualidade, que o Evangelho entra e revoluciona a mentalidade, a forma de viver. Aquelas pessoas se tornam pessoas empreendedoras, trabalhadoras, né, muda, sai da passividade, vai para a ativa e vai em busca de realizar seus sonhos, acreditando que pode, que é capaz, que pode mudar a sua realidade, porque é isso que o Evangelho faz no coração do homem. Por isso que eu nunca aceito que o Evangelho não muda a sua vida, não muda a minha vida, não muda a nossa vida, não muda a vida de uma pessoa que serve a Deus e confia em Deus. Eu creio que o Evangelho é um Evangelho de transformação, e digo que eu não falo transformação, eu digo em todos os sentidos. Eu não creio no Evangelho, eu vim para a igreja e a minha vida só andou para trás, só se ficou pior. Não acredito nesse Evangelho. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, se você é um bom pai e uma boa mãe, você está contando para quê? Para deixar herança para os seus filhos. Então você vai trabalhar, no mínimo deixar uma base para as pessoas que você ama, que foi gerado no teu ventre, e deixar a herança para ele. Então você vai lutar. É claro que a vida dele vai melhorar, porque já pega a partir de você. Talvez você tenha começado do zero, mas seu filho não vai começar do zero. Talvez você, né, deu um estudo para o seu filho que nem você teve, pagou uma faculdade, né? Talvez você deixou uma casa para o seu filho que você, quando casou, não tinha. Seu filho já vai encontrar uma casa, vai ficar de herança para ele, talvez uma condição melhor. Então, com certeza, o Evangelho ele muda. Essa visão progressista também, eu não acredito nessa visão progressista. Creio que o Evangelho muda. Em resumo, a interpretação progressista das profecias bíblicas enfatiza que as profecias devem ser entendidas em termos de progresso social e político, e destaca que a realização da visão profética requer ação coletiva, colaborativa da humanidade. Então aqui está mais uma visão socialista, política do Evangelho das coisas de Deus, que alguns pastores que são, né, dessa visão socialista, né, marxista, acreditam assim. Eu não acredito. Não depende do homem. O que Deus falou da história e falou desde os primórdios, do princípio, vai se cumprir. Por quê? Porque Ele é soberano e porque está trabalhando. Cristo está trabalhando gradualmente, como ele diz aqui, e progressivamente na história, para que essas profecias se cumpram, mas não colocando no condicional que depende muito do homem para que isso se cumpra. Não creio nisso, tá? Aí vem uma outra escola, a escola dispensacionalismo, que é a quarta escola, né? Essa escola aqui, ela interpreta as profecias bíblicas como tendo cumprimento em diferentes dispensações. Lembre-se que eu falei para vocês das 7 dispensações, né, aqui. E essa escola dispensacionalista, quem vê nos pessoal da Assembleia de Deus, pessoal das igrejas mais pentecostais, a dispensacionalismo. Deus trabalha do ponto de vista dele, né, nas dispensações, em cada período da história, é o ponto de vista deles. E Deus está agindo para que a sua palavra se cumpra em cada dispensação. Agora a dispensação que nós estamos, agora é a dispensação da graça, né? Lembre-se que a dispensação patriarcal, a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, das promessas,
né, que é a patriarcal, da lei, isso ficou no passado. Então, eles acreditam que Deus trabalhou em cada dispensação. Por isso que o nome dessa escola dispensacionalista. Essa escola interpreta as profecias bíblicas como tendo cumprimento em diferentes dispensações ou períodos da história. Eles argumentam que Deus tem diferentes planos para diferentes períodos da história e que as profecias bíblicas se referem a esses planos específicos. Eu também não vejo dificuldade em acreditar dessa forma, tá? Deus trabalhou ao longo da história da humanidade, desde o princípio, ali na criação, na queda do homem, tá? No período da inocência, depois no período da consciência, depois no período do governo humano, depois no período das promessas, do patriarcal, depois no período da lei e agora no período da graça. Promessas diferentes para períodos diferentes. Também não vejo dificuldade de acreditar. Exemplo de interpretação dispensacionalista pode ser encontrado no livro de Daniel, em que a profecia das semanas é interpretada como um período de 7 anos de tribulação, que ocorrerá no final da história humana, aquele período de 7 anos de tribulação. Também eu creio também assim, haverá esse período, tá? A interpretação dispensacionalista das profecias bíblicas destaca que a profecia das semanas em Daniel representa um período de 7 anos de tribulação que ocorrerá no final da história humana. Essa abordagem enfatiza que a tribulação será um momento de grande sofrimento e angústia para a humanidade, mas será seguida pela vinda de Cristo e pelo estabelecimento de um reino milenar de paz e justiça. Então, como Daniel foi um profeta escatológico, e eu li no capítulo 12, que é um capítulo escatológico, falando do fim dos tempos, Daniel fala dessas semanas, e diz que no meio dessa semana, né, que o filho da desolação, a abominação, que vai se sentar no templo e querer ser adorado como Deus, ele vai fazer uma aliança com o povo santo. E no meio dessa semana, lembre que eu vou falar aqui para vocês como se interpreta linguagem profética, tá? Um dia por ano, uma semana, 7 anos, tá? Uma aliança de 7 anos, mas no meio dessa aliança, 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança e vai perseguir o povo de Deus e perseguir os santos do Altíssimo, e vai permanecer sobre eles por um determinado período de tempos, e um tempo e metade de um tempo. Aí você vê um negócio, mas como isso? Como é que eu vou entender um negócio desse? Aí eu vou falar um pouco mais na frente. Mas eles acreditam assim, a interpretação dispensacionalista também destaca que a tribulação ocorrerá depois que a igreja tiver sido arrebatada. Então eles são o quê? Eles são pós-tribulação. Tem os pós e tem um pré-tribulação, aqueles que acreditam que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, ela será arrebatada, tá? E tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você vai ver muito isso de diferentes pontos de vista, alguns pastores pregando sobre, porque tem pastor que acredita e tem pastor que não acredita. Eu confesso a vocês que eu não tenho dificuldade em crer em uma das duas, e até diria assim que, por que será você, Nelson, você, eu, nós somos melhores que os apóstolos? Nós somos melhores do que Jesus foi crucificado? Os apóstolos foram martirizados, nossos primeiros irmãos do primeiro século foram jogados nas arenas, foram crucificados vivos e tocados fogo em fogueiras, queimados. Esses irmãos não somos melhores do que eles. Que problema há da igreja passar pela grande tribulação? Perseguição, sofrimento por causa da sua fé. Não vejo problema nenhum, não. Também, se nós estivermos na presença de Deus, servindo esse Deus maravilhoso, e a igreja foi arrebatada para não passar pela grande tribulação, para mim é melhor ainda. Melhor ainda. Então tem esses dois pontos de vista, tá? E eles acreditam assim, tá? Essa interpretação, que a igreja ela será arrebatada para se encontrar com Cristo no céu, evitando assim a ira de Deus, e será derramada sobre a humanidade, tá? Porque as taças que lá no livro de Apocalipse serão derramadas. E eu falei para vocês que esse tempo de tribulação é um tempo que vai acontecer não só questões sociais, políticas, econômicas, de muito sofrimento e dificuldade, mas também questões climáticas. Você vê que o mundo já está assombrado com questões climáticas, ambientais, catástrofes naturais. Você já ouviu falar da possibilidade de um grande vulcão inativo há séculos, mas que ele está sendo monitorado por cientistas americanos lá em Yellowstone, que é um parque nos Estados Unidos, que é um vulcão que se diz que se ele explodir será pior do que 1 milhão de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.
lá no Japão, na Segunda Guerra Mundial. E se ele explodir, a América vai desaparecer completamente, o continente norte vai desaparecer completamente. E diz que há uma possibilidade desse vulcão explodir, ele voltar ativa. E eles estão, né, monitorando esse vulcão inativo ali naquele parque dos Estados Unidos. Então, são catástrofes, já essa possibilidade também científica estão também aguardando uma grande, explosão do Sol, que vai mandar aqui para a Terra uma radiação que vai derrubar as comunicações, a internet e elevar as temperaturas da Terra, e vai ser calor infernal, insuportável, pessoas vão ficar desesperadas. E aí se falava em tremores, né, que também os terremotos com mais frequências, provocando alto mar, tsunamis, que vai varrer continentes, cidades, nações, cidades costeiras vão desaparecer, elevação do nível do mar, e tudo está previsto nos finais dos tempos, tá? Tudo está previsto aí. Então, se essa ira de Deus for derramada, então muita coisa vai acontecer. E eles dizem que, nessa interpretação aqui dispensacionalista, que nós não vamos passar por esse momento de sofrimento, que a igreja será arrebatada, e nós estaremos com Cristo nos ares, e quando Deus estiver derramando a ira dele aqui sobre os habitantes da terra, né, para julgar aqueles que derramaram o sangue inocentes, dos santos, dos justos. E quando chegar um determinado período, Jesus vai voltar e a igreja volta com Jesus, para estabelecer o seu trono de justiça e o reino milenar de 1000 anos. Tá? Aí tem outra escola, a escola futurista. Essa escola interpreta as profecias bíblicas como tendo um cumprimento futuro, especialmente na segunda vinda de Jesus. Eles argumentam que muitas das profecias ainda não se cumpriram e que serão cumpridas em um futuro próximo. Com certeza, tem coisas que já aconteceram. Por exemplo, a profecia da vinda do Messias. Aquele texto, se você pegar Isaías, que deu 720 anos antes de Cristo, né? Aí você vê no texto lá do capítulo número 9: pois um filho se nos deu, né? E um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, e o governo terá sobre os seus ombros, né? E aí você vê uma profecia que foi dada e que se cumpriu em quem? No primeiro século da era cristã, em Cristo, na pessoa de Jesus, tá? No mesmo texto de Isaías, no capítulo 11, fala assim: pois a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Manteiga e mel comerá antes que sabe discernir entre o bem e o mal. Então, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha o cumprimento profético se cumpriu em Cristo, em Maria e em Jesus. Aí você vê também uma profecia lá do Antigo Testamento, se eu não me engano, é de Malaquias, que ele diz assim: e tu, Belém Eufrata, posto que é a menor cidade da cidade de Judá, de ti me sairá o guia, sairá o profeta. Belém Eufrata, posto que é uma das menores cidades de Judá, de ti me sairá o guia. De onde é que Jesus nasceu? Em Belém, da Judeia. Tá? Aí você vai ver várias profecias que já se cumpriram na pessoa de Jesus, mas tem profecias que ainda não se cumpriu. Tá? Uma profecia que se cumpriu, que eu falei aqui a semana passada, quando Jesus estava com os apóstolos andando ali por fora do pátio do templo, e aquele templo foi o templo que Herodes construiu, levou 40 anos para Herodes construir aquele templo, um templo magnífico. Ixi, ele trouxe pedras de lugares distantes, de navio, de mármore esverdeado, e quando a luz do sol refletia no mármore das pedras do templo, parecia que as ondas do mar, né, se mexiam ali, e era algo suntuoso. E os apóstolos estavam orgulhosos, era o centro cultural religioso, né, de Israel, né? Todo judeu, uma vez por ano, subia a esse templo para adorar, para prestar culto a Deus, para fazer seu sacrifício. E quando eles estão ali, passeando ali, os apóstolos falam: que pedras, que coisa magnífica, que coisa linda. Aí Jesus começa a profetizar: na verdade, hoje que não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles ficam assustados e curiosos. E aí Jesus começa a falar escatologicamente, como eu falei para vocês. Os evangelhos, eles são livros biográficos que falam da vida, da história de Jesus, o que ele disse, falou e fez, mas são livros escatológicos. Veja Mateus 24, o princípio das dores. E aí você vai ver em Lucas, você vai ver isso em Marcos, você vai ver isso no Evangelho de João, os discursos, e também nas mensagens apostólicas, tanto nas cartas, nas epístolas, tanto Paulo como Pedro, falando exatamente de coisas que iriam acontecer no final dos tempos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, que
que os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, e aí tudo isso você vê na Bíblia como livros escatológicos também, além de ser epístolas exortativas, instrutivas, de edificação para os cristãos se tornarem cristãos maduros e terem crescimento espiritual. Então, essa escola aqui, a escola futuristas, ela pode ser também encontrada na interpretação da profecia das 70 semanas de Daniel 9, e nessa interpretação, a semana final do período de 7 anos ainda não foi cumprido e será cumprido no futuro, quando um líder maligno surgirá e fará uma aliança com Israel, mas depois romperá essa aliança e trará uma grande tribulação sobre o povo de Deus. Houve uma grande expectativa